Célia? Então, posso começar? Pode? Beleza. Então, boa noite a todos e todas. Hoje nós vamos falar sobre um texto do historiador José Puig Montada. Ele é um doutor em filosofia e letras e filologia semítica também. Ele nasceu em Terrassa, que é um município, eu acho que, se não me engano, em Barcelona. Em 1947, ele foi diretor do Instituto Hispano-Árabe de Cultura em Bagdá, no Iraque, de 1977 a 1979, e também foi professor na Universidade de Barcelona, e hoje ele é professor emérito na Universidade Complutense de Madrid. E ele atuou na Universidade de Barcelona, ele atuou na área de estudo de filosofia e filologia. Ele possui diversos artigos, eu estava vendo 104 artigos, além de outras tantas coisas que ele escreveu. E ele tem uma versatilidade, eu estava vendo que ele pode escrever sobre o medievo e pode escrever também sobre o período contemporâneo, sobre a atualidade. Então, alguns dos artigos dele, pouquinhos, não se assustem, não vou citar os 104. Averroes sobre o intelecto, das origens aristotélicas, a crítica de Tomás de Aquino, é um artigo atualíssimo de agora, 2024, comentários de Averroes sobre o livro 7 da Física de Aristóteles, e a nova abordagem de Hassan Hanafi. Hassan Hanafi, ele foi professor no Egito, esse senhor ele já faleceu, acho que ele faleceu em 2021. Ele era do Departamento de Filosofia da Universidade do Cairo, e foi um importante nome em estudos de filosofia e teologia árabe contemporânea. E ele também, quer dizer, então ele pega uma parte bem recente da história, século XX, 21, né? 20, 21. Ibn Daja, um leitor independente da República, movimentos de oposição no Egito de 1952 à queda de Mubarak. Então ele flutua entre esses mundos, né? Então ele é bem versátil. Alguns livros, eu vou citar 2 dos livros dele. Maimônides, que era um filósofo judeu, essencial, uma filosofia para judeus e gentios. Averroes, juiz, médico e filósofo andaluz. Ele é professor emérito na Universidade Complutense de Madrid, ainda continua atuando. E é isso, gostei dessa versatilidade dele. Ele não fica só em um período no medievo. Existem outros artigos dele também. Eu posso colocar lá no nosso grupo, esse site que eu vi, que tem todos os 104 artigos dele, e são coisas bem interessantes. E uma revista recente, de 2019, que também tem um artigo dele, aquele que eu te passei, Célia. Sim, que ele fala hoje sobre a relação do Islã com as outras religiões. E é isso, e agora eu dou a palavra à Célia. Obrigada, Marta. Pois é, você me passou hoje, né, o arquivo, mas eu estava na escola já, então não deu para eu poder botar ainda na página, mas depois eu passo para quem quiser um livro que tem uma coletânea, na verdade, né, de vários artigos, e é semelhante da onde veio hoje o capítulo que a gente está lendo. Perdão. Não sei se dá para ver, porque eu dei uma desfocada, né, para esconder aqui atrás, mas o capítulo que a gente está lendo hoje é desse livrão imenso. Deixa eu ver se eu consigo não desfocar, deixa eu tirar aqui. Não sei, tem isso aqui? Não, isso aqui pior ainda. Filtro. Também aparência, não consigo mudar agora. Remover fundo. Agora foi. Aqui, ó. O Islã clássico, que é da Rosalie Helena. Esse que é o que a gente está vendo. Então, esse calhamaço imenso de livro, ele vai percorrer o que seria todo o período Islã clássico. O Islã clássico, que a gente entende, é o período medieval, né, basicamente, é ali do período do início do Islã, ou um pouco antes do início do Islã, mas basicamente o oficial seria o início do Islã, até
a queda do califado Abássida, e o capítulo dele é logo o primeiro capítulo, que trata sobre justamente a língua árabe. Então, assim, não sei quantos de vocês leram esse capítulo, mas para quem não é de letras, quem não é de língua árabe, pode ter estranhado, assim, nossa, tipo, toda a estrutura, né, a origem da língua vem do semítico, aí vem falando sobre toda o que seria, como é que surgiu o árabe, qual é a diferença da poesia, do Alcorão. Então, essas estruturas, esses detalhes que ele comenta para a gente, pode ficar um pouco difícil para quem não entende árabe. Mas, mesmo que você, de repente, não absorva, né? Assim, quem lê esse capítulo não absorva assim, detalhes sobre a estrutura da língua, ele traz, até pela formação dele, que a própria Marta comentou, né? A formação dele em filologia, ele traz essa compreensão da língua refletida na sociedade. Então, uma das primeiras coisas do início, né, dele, perdão, a cachorrinha chutou aqui a mesa, mas assim, uma das primeiras coisas que ele comenta sobre a língua árabe é o fato de que, hoje em dia, pelo menos assim, esse artigo já é antigo, assim, é um artigo que foi originalmente escrito em espanhol e foi traduzido em português para esse livro, né, organizado pela Rosalie. Ela mesma traduziu esse artigo, e ele fala que em 2005, ou seja, já tem pelo menos 20 anos, havia 300 milhões de arabófonos, né, de falantes da língua árabe. E ele comenta que é uma língua oficial de mais de 20 países árabes, até então, a princípio, são 22 países, e é uma língua também de culto, né, uma língua de religiosa para quem é muçulmano. E aí, esse é o primeiro aspecto que a gente encara, que eu acho que essa é a questão para por que a gente está lendo esse artigo. O que é ser árabe? Quando ele vai definir, e é porque esse artigo foi selecionado para a gente discutir textos disponíveis em língua portuguesa, por que a gente selecionou esse texto? O Montada, ele vai trazer para a gente essa transformação de um árabe antigo, que ele coloca OA, né, que é Old Arabic, que eu acredito que ele está falando em inglês, ele bota termos em inglês, o árabe antigo para um árabe clássico, para um árabe médio, para, então, o que seria o árabe oficial hoje em dia, que é o Modern Standard Arabic, mas assim, que é o Fusha. Eu prefiro falar Fusha do que Modern Standard Arabic, mas que é o árabe padronizado. E essa transmutação, né, de uma língua antiga para uma língua padronizada, para então uma língua despadronizada, que é o médio, para depois novamente uma padronização e uma modernização dessa língua, e como hoje em dia a identidade árabe vai estar atrelada a falar esta língua. E é isso que define agora, nesse momento, o que é um árabe. Um árabe é alguém que fala árabe, mas mais do que falar árabe, simplesmente, assim, tem duas definições, na verdade. Oficialmente, que fala árabe, que aprendeu como quase uma língua materna, ele até coloca isso no texto dele, que aprende pela sua família, que no seu país oficialmente é a língua árabe. Mas existem muitos muçulmanos que não têm língua árabe no seu país como oficial, mas se consideram árabes porque falam árabe. Segundo o que eu li, existe um hadith, que é uma tradição oral do profeta, que quem fala árabe é árabe. Não sei se é Sahih, se é Hassan, se é Maudu, ou seja, se é uma inventada ou se é original, não sei se essa tradição é fiável, mas eu já vi. Quem for aluno aí do Idris, volta e meia aparece alguém do Rio que foi aluno do Idris, que é o professor de Burkina Faso, da África, né, que dá aula de árabe no Rio de Janeiro. Ele é de Burkina Faso, região subsaariana. E ele falava com muito orgulho, quando eu fiz aula com ele de árabe, que ele era árabe porque ele fala árabe. Então, esse primeiro aspecto, o início do texto dele, do Montada, é exatamente demonstrando que, hoje em dia, a identidade do que é ser árabe está associado ao domínio da língua árabe, seja por uma questão de origem, você, no seu país tem a língua árabe, você aprendeu com seus pais, seja por uma questão de culto, seja uma questão religiosa, você é muçulmano. Então, e aí quebra a expectativa, pelo menos de algumas pessoas, de pensar que, hoje em dia, árabe é uma etnia. Está longe, muito longe disso. Aí que vem o grande barato também do texto dele, quando ele vai falar sobre a origem desse árabe.
Então, por partes, é claro. Hoje em dia, quando ele apresenta o texto língua árabe, a gente está entendendo pelo texto dele o que é ser árabe. Mas a definição do que é ser árabe hoje em dia é diferente do que era ser árabe no passado. E ao longo do tempo também isso vai mudar. Mas no passado, especificamente, quando surgiu, né, a própria língua árabe. Então, hoje é quem fala árabe. No passado, um árabe podia não falar árabe. No passado, estou falando de Jahiliya, antes do Islã, a era da ignorância. Então, esse é um ponto para a gente parar para pensar quando a gente estuda esse mundo árabe islâmico. Quando eu estou me referindo à população árabe, quando eu estou falando da cultura árabe, do país árabe, qual é a referência, qual é a época que eu estou falando. E aí a gente acaba falando mal agora um pouquinho do Bernard Lewis, porque ele fala, naquele primeiro texto que a gente leu, fala de que os nabateus eram árabes somente no nome. E aí vem o Montada e fala pra gente que os nabateus não falavam árabe, mas eram árabes. Ó, olha aí, perdão, mas olha aí a questão, olha aí, ou seja, o desconhecimento do que é ser árabe e do que não é ser árabe. Hoje em dia, ser árabe, a língua, sendo a forte conexão de identidade, que tem tudo a ver com a expansão especialmente do Califado Omida, mas depois também do Califado Abássida, que tem essa ideia de arabização, que leva, ou seja, a outros grupos étnicos a se identificarem com não identificarem, mas tomarem para si uma identidade árabe sem serem árabes, e no passado mesmo da Península Arábica, e naquela região ali que hoje em dia a gente chama de Síria, Palestina, muitos árabes conectados etnicamente a outros clãs árabes, sendo árabes, não falando a língua árabe. Deu para entender? Eu espero que sim. Mas vamos seguir o que ele aponta no texto. Quando ele vai falar sobre, ok, então, hoje em dia, a língua árabe é falada por essa galera aí, 300 milhões de habitantes, quer dizer, há 20 anos atrás, é uma forma de identidade. Tem a questão de falar árabe pela religião, tem a forma de falar árabe pela família ou pelo lugar, pelo país, adotar a língua oficialmente, ou não, às vezes tem grupos, né, que o país é outro, ele até fala, acho que é o Uzbequistão ou o Turcomenistão, eu já esqueci, mas de toda forma, países, né, que deveriam, que oficialmente não falam árabe, mas tem essa questão, ou seja, a gente vai reconhecendo que a língua árabe tem a ver com a domínio da língua e não com a etnia. E daí ele fala, ok, essa língua hoje em dia foi passada por uma expansão, que foi uma expansão islâmica, e nessa expansão islâmica teve uma arabização. Mas que língua é essa? De onde surgiu? Como é que o árabe se tornou árabe, né? Que a gente conhece. E será que existe um árabe só? E ele já coloca para a gente de primeira. Não. A gente tem um árabe formal, que é o Fusha, MSA, que é o Modern Standard Arabic, e a gente tem o árabe clássico. Pelo menos dessas duas formas formais, formais também, né? Ai, meu Deus, como é que será duas formas formais? Ai, duas línguas, mas é a mesma língua. Ele fala a melhor palavra, diglossia, ou seja, eles são distintos, mas são a mesma língua, e tem os dialetos, que aí não necessariamente segue regra, na verdade, às vezes não segue regra nenhuma, e é bem mais complicado de ler. Mas aí ele fala, ok, a gente tem essa variação, de onde surgiu esse árabe? Então ele vai falar que a gente só pode falar de árabe antigo, de fato, após o século IX a.C. E a gente só pode falar de um árabe realmente assim, isso é árabe de verdade, a partir de um registro cristão, em uma tumba, de 512 depois de Cristo. Ou seja, olha só, esse árabe antigo é um árabe que está extremamente próximo da revelação islâmica, do Corão, revelação corânica. Então, se a gente tem uma língua, fala assim, isso aqui é árabe, é algo que está próximo, não é uma língua muito antiga, que aí depois o Islã chega. Não, o surgimento do Islã, na verdade, ele está muito próximo, questão de 100 anos, pelo menos dos registros que a gente tem de uma sistematização para a gente falar que é uma língua própria, esse árabe. Então, o Montada vai comentar que, ainda que houvesse um árabe antigo, que, ok, oficialmente século VI, que a gente tem esse árabe antigo, século VI depois de Cristo, mas que já existia mais ou menos no século IX antes de Cristo,
Ele é uma língua que é originária de línguas semíticas, da onde vai vir outras línguas, como o próprio aramaico, que fala ali na região da Palestina, e do aramaico vem outras línguas, que aí ele fala o nabateu, o palmirense, que são línguas faladas. O aramaico, o nabateu e o palmirense são línguas faladas por povos árabes. Aí, novamente, reforçando para a gente, povos árabes da antiguidade não necessariamente falavam árabe, porque a língua árabe, como a gente entende, língua árabe, é século VI para frente. Antes, a gente não tem oficialmente uma língua árabe, a gente tem um proto-árabe, mas não esse árabe antigo. E isso faz desses grupos não árabes, não, porque o que caracteriza ser árabe nesse momento é a etnia. Só a partir do califado abássida, na verdade, não tão abássida, mas o final ali, Abd al-Malik, que é um califomida, a partir do califomida Abd al-Malik, 792, mais ou menos até, não, 700 não, 692 até 715, essa informação não está no texto, eu estou trazendo para vocês, que você tem um processo de arabização que está além da etnia árabe. Mas até Abd al-Malik, você tem a identidade árabe atrelada à etnia árabe. E a etnia árabe atrelada a um pertencimento clânico ou tribal, ok? Então, você vai ter, sim, Palmira, o reino nabateu, árabes, não porque eles falavam árabe, mas porque eles se identificavam e pertenciam a uma comunidade, a um grupo étnico árabe, se identificavam dessa forma, e a relação familiar era muito importante, por isso também a questão do tribal. Mas voltando aqui, a língua semítica vai dar origem a essas variações, né, várias, inclusive o hebraico. Novamente, o hebraico também é um exemplo excelente para a gente ver de revivificação da língua, que o hebraico foi abandonado no século II depois de Cristo, e ele vai ser revivido no século XIX, e é a língua hoje em dia de Israel. E o árabe não. O árabe ele vai, na verdade, nascer oficialmente no século VI depois de Cristo, e depois ele vai continuar vivo, mas muito diferente. Então, o Montada comenta esse processo, né, desse árabe antigo se formar, até que tem uma virada, vamos assim dizer, que ele acredita que seja legado dos dialetos, porque ainda que haja, ok, a gente tem um árabe antigo, mas esse árabe antigo tem dialetos. E desses dialetos, você tem o dialeto, que seria o dialeto do Hijaz, do qual a gente tem as poesias que sobreviveram do período pré-islâmico. Ele aponta que, claro, essas poesias depois foram reelaboradas, meio que refinadas de alguma forma, mas mesmo que elas tenham tido algum processo de refinamento, isso não apagaria totalmente as suas marcas próprias, e nem mesmo totalmente os dialetos da época em que elas foram feitas, pelo menos também nesse período aí de século VI, século VII. Então, esse árabe que aparece nas poesias e que vai aparecer no Alcorão é o mesmo. E esse árabe, então, já não vai ser considerado o árabe antigo, vai ser considerado o árabe clássico. É a grande referência da língua árabe para dizer o que é árabe. Isso é árabe, vamos dizer assim. Então, o Alcorão, ele vai ser recebido por mensagem, né? O Poig comenta, o Poig montado, eu não sei se eu falo montado, o Poig, mas vou falar o montado. Ele diz que o profeta Muhammad, ele recebe a mensagem do Alcorão ao longo de 23 anos. Esse Alcorão, ele está numa tradição oral totalmente, tanto que ele não quer dizer que ele não tivesse escrito de alguma forma, tanto que ele tinha alguma coisa escrita. As pessoas gravavam, memorizavam o Alcorão, a sua principal referência era a memória e a oralidade, mas quem tinha, sei lá, uma folha de palmeira, uma pele de camelo, sei lá, um pedaço de pano, escrevia, passava o que seria essa recitação. E apenas após a partir do primeiro califa sábio, que é Abu Bakr, que há a preocupação. Nossa, a gente teve uma guerra, não sei se vocês estão cientes disso, quando o profeta Mohammed morre, a Península Arábica apostata. Então, de modo geral, fica só, acho que Medina e Meca, todas as outras tribos que tinham aceitado o Islã, o profeta morreu e falou, ok, morreu, agora a gente vai para outro profeta. Ou então, consideravam
que vamos ter, perdão, um barulho, caramba. A gente acredita na mensagem do profeta, mas a gente não aceita a autoridade do califa. Então, teve um problema muito grande de legitimidade de poder, associar a mensagem islâmica à liderança de um califa, ou do califado, né, que seria o representante do profeta nesse primeiro momento. E nas guerras para trazer essas tribos de volta para o Islã, muitos dos companheiros do profeta, né, Sahaba, eu esqueci, mas muitos desses companheiros do profeta morreram. Então, morrendo a galera que tinha memorizado o Corão, perceberam que era necessário escrevê-lo. Assim, poxa, acho que é melhor a gente escrever esse negócio, porque vai todo mundo morrer, não dá tempo de repente, passar para uma nova geração, e a gente vai perder a mensagem. Era uma preocupação. Então, o Abu Bakr vai iniciar o processo de compilação de tudo que tinha escrito, e também todo mundo que tinha memorizado, e essa compilação só vai se completar mais ou menos 29 anos depois. Ou seja, o Alcorão, e eu até tenho, novamente, Idris, tá lembrando dele, na aula dele era de árabe, mas ele dava aula também das versões, né, do que as escolas, a escola dele, sunita, é a Malikita, que contam sobre essa compilação do Alcorão. Fala que os sunitas, então, comentam que o Alcorão já existia como livro, no sentido de kitab, ou seja, ele era já um livro, ainda que não estivesse reunido como livro. Mas musnad, no sentido de compilação, ou seja, isso seria apenas após o terceiro califa Uthman. Então, esse processo vai também dar, vamos dizer assim, a origem da versão, não origem, né, mas vai sistematizar também a escrita dessa língua árabe. O Montada comenta que nesse primeiro momento, de ainda que está passando, né, o Alcorão, é que começa-se a desenvolver efetivamente a forma cursiva do árabe. Seria, num primeiro momento, o árabe, as letras soltinhas. Ele fala que a forma cursiva, de fato, ela só vai se estabelecer em 642 depois de Cristo, ou seja, umas 10 anos depois da morte do profeta Muhammad. Então, dá muito a entender que essa compilação do Alcorão vai ser fundamental para essa mudança desse árabe, que, claro, ele tem a sua versão escrita, sim, mas que vai sair dessa prevalecência oral para ter a sua preocupação, não talvez uma prevalecência, não, porque o Alcorão ele tem a sua dimensão oral muito forte, mas uma preocupação e um cuidado em sistematizar o que seria a sua forma escrita. Então, ele comenta assim, então, se a gente está falando que esse árabe clássico é o árabe das poesias, que sobreviveram, mas também era o árabe que as pessoas entendiam naquele momento da revelação. Ninguém quer entrar, gente. Esse árabe é o árabe da poesia, é o árabe que está em voga, que as pessoas entendem, e o Alcorão também é um árabe que é compreensível, que as pessoas entendem esse árabe, e ele tem a semelhança, né, de ter essa versão assim, cantada, a poesia também seria um aode, só que a poesia, sim, realmente é verso, e ela tem aquele caráter, não posso dizer metafórico, mas eu vou falar hermético. A poesia tem um caráter hermético, ele comenta muito disso. Ao passo que o Alcorão, ele não é verso especificamente, ele é uma prosa rimada que está construída em cima de pausas e que ela não seria... Claro, tem passagens que precisam de uma interpretação, até fala do irado, que é necessário a interpretação, né? Mas ela seria compreensível, ainda que você tivesse camadas naquela prosa rimada para se entender da mensagem, ela, de primeira, ela já é compreensível, ao passo que a poesia não, às vezes, no primeiro verso, ele esconde muitas coisas. Ele até comenta, né, de que toda a introdução da poesia... Oh, meu Deus, eu já li tanta coisa ao mesmo tempo, não sei, agora estou na dúvida se é esse artigo dele que ele falou isso, ou se é um outro artigo que eu vi. Mas se não for, é uma informação nova. Que a primeira... não, é outro. Estou lendo um artigo sobre historiografia árabe, mas eu vou trazer a informação. Que as primeiras poesias... A introdução da poesia, ela faz uma referência a um passado idealizado. E às vezes parece que ele está falando da mulher, parece que ele está falando, de repente, da amada, parece que ele está falando, de repente, do acampamento, do deserto, mas ele está fazendo uma ode ao passado. Isso é uma coisa muito interessante,
que é a gente perceber como a consciência, né, o pensamento no mundo árabe islâmico está sempre voltado ao passado, independente dele ser islamizado ou não. Mas esse é o segundo semestre do nosso grupo Historiografia Árabe, tá? Que a gente vai organizar aí, né, Marta? Mas seguindo aqui para a gente continuar. Então, o Alcorão, ele tem é diferente, ele, ainda que seja cantado, ele é diferente. E ele vai ser diferente porque ele não é exatamente uma poesia. E o Montada comenta que ele, na verdade, é uma forma de oráculo que já existia, que é o Qur'an. E fica de dica para a gente procurar, né? Porque eu já ouvi falar também que o profeta, né, já várias pesquisas sobre a religiosidade pré-islâmica, o profeta era confundido com um kahin, que seria um médium. E esse Qur'an seria a forma do médium se expressar. Então, de forma em ode, melódica, poética, uma prosa rimada. Então, parece que nesse momento, tanto o Corão quanto a poesia, elas estão realmente remetendo não só a linguagem que é aquele momento, mas todo o conjunto de símbolos, né, simbólicos que fazem sentido naquela época para aquela população. Então, ela não está fugindo. O Corão não é algo não é que ele não seja extraordinário, é incrível o Corão, mas ele não seria extraordinário de tão diferente assim, como às vezes alguns religiosos colocam, como se fosse assim a coisa que não existia nada igual e apareceu o Corão. Não, ele realmente segue uma estrutura, uma forma de apresentação para aquela população que é baseada na própria experiência daquele povo, seja religiosa, seja cultural. Então, a partir do momento que o Corão, então, ele precisa ser sistematizado, aí você tem esse árabe clássico, a preocupação também em sistematizar esse árabe clássico. Então, o alfabeto árabe, que surgiu oficialmente no século III depois de Cristo, é somente no século VII que ele vai ter a sua forma, pelo menos, mais estabelecida. Se eu não me engano, também não é no texto dele, mas em outro texto que eu li, que é no século IX que se estabelecem outras versões ainda do alfabeto árabe, que seriam as vogais longas, ou mais que as vogais longas, as vogais curtas. Que quem sabe árabe sabe que a gente fica perdido quando não tem a vogal. Mas, então, é uma construção, uma língua que ela está sendo construída. E esse árabe clássico, ainda que o quê? É o árabe do Alcorão, é o árabe da poesia, esse árabe clássico, ele vai se tornar uma preocupação e realmente vai ter a sua sistematização ao longo dos califados. O Montada comenta que em 705, no século VIII, o árabe quase ninguém falava, porque era uma língua realmente muito associada à experiência religiosa e não havia ainda um incentivo, né, de certa forma, para que as pessoas falassem árabe. E a partir do processo de arabização, que ele associa ao processo de islamização, ele não entra em muitos detalhes, mas a gente sabe que a gente sabe, que eu comentando com vocês, que o processo de islamização é independente do processo de arabização. Claro que, como a gente viu, quem é muçulmano tem uma preocupação em falar árabe, entender, mas isso não é automático. Muitos muçulmanos não dominam a língua árabe, até hoje, na época também acontecia. O processo de arabização, ele se dá como uma política de Estado, como eu falei, o califa Umayyad Abd al-Malik, e depois, com o Califado Abássida, que você tem aí uma mudança de novo nessa identidade árabe. Se antes a identidade árabe é étnica, agora a identidade árabe no Califado Abássida é cultural. Você fala árabe, é a partir desse momento que você fala árabe, você é árabe. Então, você fala árabe, você se porta como árabe, você está dentro do contexto cultural árabe, até mesmo você não precisa ser muçulmano, mas geralmente muçulmano, você é árabe. Cristãos dentro do mundo árabe, árabe. Então, o Califado Abássida, que rompe com essa necessidade de pertencimento étnico para que a identidade árabe seja associada. Então, nesse momento, a partir do século IX, que seria o ápice, né, vamos dizer assim, desse árabe clássico, é também um momento de queda, especialmente do século IX até o século X, que aí você vai ter, e não quer dizer que antes não existisse, né, mas você tem um árabe extremamente formal, um árabe que é um árabe do século VII,
esse árabe sendo extremamente reelaborado, como chama, refinado, e as massas não letradas, você vai ter um árabe, de certa forma, dialetal, que o Montada chama de árabe médio. Então, esse árabe médio, ele vai crescer a ponto dele ser o árabe entendível. E a grande população acaba não entendendo mais o árabe clássico. E aí vem também a questão, então quer dizer que as pessoas rezavam em árabe clássico e não entendiam? Sim, acontecia isso. Você tem, no Marrocos, sobretudo, já ouvi falar, tribos ou clãs, né, grupos separados por montanhas que falam teoricamente árabe ou uma versão árabe com a Nazir, que é o berbere, que se encontram não conseguem entender um ao outro. Mas se fala em francês, elas entendem. Então, assim, nem em árabe clássico ninguém entende, eles entendem a língua colonial, né? Então, esse árabe médio, ele vai ser o árabe, né, que vai prevalecer no final do século IX até o que seria o século XIX. Inclusive, ele comenta, né, que tem o Império Otomano, que é turco, mas o turco ele nunca vai ser imposto. Então, as pessoas vão continuar reelaborando esse árabe médio a ponto dele se tornar esses dialetos que a gente tem aí, dialetos que vão ser vários, né, no mesmo país, vários dialetos, e que muitas vezes vão ser incompreensíveis entre outros árabes. Ou seja, da onde é que a gente encontra novamente a identidade árabe pela língua? Aí vem a Narda, que não está aqui, mas é o renascimento cultural árabe, que vai dar a ideia, vamos dizer, para os árabes, de que nós precisamos novamente ascender, nós estamos em decadência. Não é verdade a decadência, mas que havia realmente esse discurso da decadência. E que eles, para eles subirem novamente, né, vamos dizer assim, segundo essa concepção de que os árabes estavam decadentes, eles tinham que voltar, né, eles tinham que novamente criar essa conexão do mundo todo árabe. E essa conexão de todo esse mundo árabe é feita por meio da língua. E daí se cria o Modern Standard Arabic, que é o Fusha, que é um uso, uma adaptação do árabe clássico com o árabe médio, esse árabe médio mais sírio-libanês, modernizado. Como é modernizado? Usam gramática do inglês. A gramática da língua inglesa, ela é uma das bases, né, para a modernização dessa nova língua. E essa nova língua é a língua que você encontra nos jornais, que vão estar nos livros, que vai ser ensinada na escola. É a língua que as pessoas conversam? Não. Até porque, se ela foi modernizada no século XIX, hoje em dia ela já está bastante antiquada, né? Eu até brinco que quando a gente aprende árabe, a gente geralmente aprende essa língua, o MSA. E é como se você chegasse uma pessoa, em vez de você falar, e aí, tudo bem? Você fala assim, Vossa Senhoria encontra-se em regozijo, sabe? Não é nesse de sentido de antiquada, essa língua é estranha para a população, mas eles usam para meios formais. Então, nesse sentido, os dialetos continuam existindo, continuam se comunicando em dialeto. As músicas árabes geralmente são todas em egípcio, ou então em libanês, sírio-libanês. Meu Deus. Minha irmã chegou, perdão. Lili, para! E tá. Os dialetos continuam existindo e tem essa versão modernizada que já está antiga, que é a versão padrão. Então, é a versão padronizada que os árabes todos oficialmente, ou pelo menos teoricamente, deveriam se entender. Eles entendem. Se você fala, geralmente, quem passou pela escola, você conversa com eles, eles entendem, mas não quer dizer que eles vão te responder em Fusca, né? Em MSA. Então, esse texto do Montada, ele é muito legal, muito interessante, muito importante, para a gente colocar na nossa mente o que é mundo árabe islâmico, o que é principalmente mundo árabe, o que é ser árabe e o que é essa língua árabe. Porque se você vai começar a estudar a cultura árabe, história árabe, o que for, você tem que saber onde você está entrando. Então, você saber que a língua que você está estudando é uma reconstrução e que o árabe do Alcorão não é o árabe modernizado, e que o árabe que as pessoas falam não é o árabe do Alcorão, te dá um desespero, né? Primeiro momento, te dá um desespero, mas depois você passa a entender como se constroem essas identidades. E daí pensar por que a identidade árabe ela está calcada num passado real, ou seja, não é forjada, não é uma tradição forjada,
está calcado no passado real, mas ela é muito mais uma reelaboração de resistência do que, né, de verdade, de fato, uma realidade, né? De você dizer que realmente esse mundo árabe é um único mundo árabe, né? Ele é mais uma forma de uma facilitação para a gente entender esse mundo árabe. E é isso, gente. Eu vou abrir, então, para a gente debater. Vou tirar aqui. E aí? Acho que a Marta caiu. E a Marta saiu, gente. Não tô aqui. Ah, tá aqui. Aparece aí, Marta. Não, como aqui tá chovendo muito e eu não tô em casa, eu tava te ouvindo e chamando o táxi, mas ele acabou de Meu Deus. desistir. Boa sorte, você vai conseguir. Então vamos lá. Não, eu só tenho que acrescentar uma coisa. O árabe, ele era uma língua oficial em Israel até 2018. Em Ele fala 2018, isso deixou de ser. Ele fala Ah, sobre em 2005 ainda era a língua oficial, mas aí em 2018, dia 19 de julho de 2018, foi proclamado Israel como Estado, nação judeu, e o árabe perdeu o status junto com o hebraico de idioma oficial e ficou só com o status de especial, que acaba, se você somar com outras coisas que acontecem atualmente, que já aconteciam, acaba considerando que a gente hoje em dia que já chamava antigamente de estado de apartheid, porque tem o judeu Mizrahi, tem os judeus, os judeus árabes, né, os palestinos, e foi o que eu falei em logo nos primeiros eventos, em um tribunal. O palestino está lá sendo acusado de alguma coisa. Ele não é acusado no idioma dele, não é falado em árabe, é falado em hebraico, e ele não entende nada. Ele fica com cara de sem saber o que está acontecendo. Era só isso que eu queria. Não, isso que você comentou me fez me lembrar de uma coisa que eu não comentei do texto, que é muito interessante. Como que o forjamento, essa palavra é forjamento, forjação, a forja. Tipo, forjar idiomas modernos, pegar o hebraico sendo resgatado do século II, o árabe clássico, junto com o médio, recriando no século XIX o árabe moderno, como isso tem tudo a ver com os nacionalismos. A ideia de que uma nação tem um idioma, e que esse idioma dá uma legitimidade para essa nação. Então, o fato de o árabe hoje em dia não ser mais uma língua oficial no Israel demonstra muito a rejeição, né, da identidade árabe, de uma nacionalidade que comporte o árabe dentro de Israel. Ruas. Existem as vilas, elas mudaram de nome, não é uma vila que tinha um nome árabe, ela passou a ter um nome hebraico. Houve essa transformação dos nomes, e isso você vai apagando a história, você vai apagando a memória, você vai apagando a cultura, e é uma forma de desaparecimento dessa população. Né? Você, aos pouquinhos, vai indo, vai mudando o nome da cidade, depois o idioma, e o extermínio físico. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, apesar de ser cruel, mas assim, muito interessante pensar como o nosso mundo mudou a ponto de que você precisa ter um amparo, né, uma identidade no sentido de nação, pátria, né, para você ser considerado um ser humano. Então, se os palestinos não terem o Estado deles, eles estão sendo exterminados. Você não tem um amparo assim de que você tem quase que alguém tem que atestar que você existe, aí seja pela língua, pela história, para você ser respeitado. E como esses grupos no passado, eles foram respeitados dentro dessas realidades, né, históricas, independente deles estarem massificados, né, que parece que você tem que botar todo mundo igual, massificar todo mundo, para dizer, essa é a nação árabe, essa é a nação israelense, e essas nuances, é como se fossem coisas a serem exterminadas, né, pessoas não são coisas. A Júlia levantou a mão. Vai, Júlia. Gente, boa noite. Célia, eu queria tirar uma dúvida que está um pouco associada com a minha pesquisa, porque como eu estou trabalhando com essa noção de identidades nesse período califado abássida, isso é um pouquinho difícil, porque você vai ter uma espécie de cabo de guerra
nesse momento, porque você vai ter o pessoal, a historiografia mais ligada ao mundo árabe defendendo que você vai ter uma primazia do árabe, e você vai ter, por exemplo, pesquisadores mais ligados à Ásia, ao leste asiático e à Ásia Central, já tentando puxar a coisa um pouquinho mais para o lado do persa, por exemplo. E quando você vai lendo textos de correntes historiográficas diferentes, isso vai meio que se contrapondo. Então, eu vou ter arabistas, por exemplo, o texto do Surdel. O Surdel já vai falar dessa primazia da língua árabe e da cultura árabe em detrimento de outras. Já, por exemplo, eu estou trabalhando com outro historiador que é da UFPR, o Otávio Vieira Pinto, não sei se você conhece. E aí, como ele já trabalha com Ásia, Ásia, leste da Ásia especificamente, ele já vai puxar um pouquinho a sardinha para essa parte mais da Ásia Central, já vai falar sobre esse processo de expansão do Império Búida e tudo mais, e vai falar sobre um processo que alguns historiadores vão proclamar como persianato, né, principalmente a partir do século XI, XII. Já é um contexto diferente, o Califado Abássida já não está mais com tanta força, mas já vai falar como se você tivesse pequenos focos dentro dessa cultura árabe de reminiscências de outras regiões, dessas regiões que foram conquistadas. E isso é uma questão que fica muito complicada para mim, porque como eu pesquiso a coisa, não tenho uma resposta. A verdade é essa, porque assim, e eu queria que você me desse uma luz um pouco nesse sentido, porque eu fico apavorada. Então, você acabou meio que dando a resposta no meio do caminho, assim, depende da época. Então, assim, o que a gente chama de arabização vai estar, o processo de arabização por si só, ele, como realmente um projeto político, é o final, mais ou menos, ali do Califado Omíada. Então, são as conquistas do norte da África, ali a região que pega um pouco o Iraque, Síria, sabe, a própria Península Arábica, até mesmo um pouco, né, Al-Ândalus, mas estava muito longe, mas... Então, essas conquistas, tanto que são esses que são os países árabes oficialmente hoje em dia. Os abássidas, eles vêm lá da galera, né, da Pérsia. Eles têm uma persianificação, meu Deus, tá? Tipo, de ter atribuir várias características persas, mas a língua árabe é oficial. Ela não é imposta, mas é um caminho de ascensão social. Só que aqueles grupos que estão à parte, né, que estão distantes do centro de Bagdá, né, dos grandes centros, eles não tem essa preocupação em se arabizar, não tem essa preocupação em ter uma identidade árabe, porque isso a gente está até falando aqui com a Marta. É muito recente a noção de que para você pertencer àquele grupo, ou àquele poder, você tem que se parecer totalmente a ele. Essa ideia de que você é árabe, você fala árabe, você tem cultura árabe, de repente da religião também tem que ser árabe, para você ser israelense você tem que falar hebraico, você tem que falar, você tem que ser judeu. Então, brasileiro, até mesmo Brasil, assim, o que faz a gente brasileiro, sabe? O Brasil é uma salada. Mas, de modo geral, essas construções desses nacionalismos que interpretam de que a identidade, ou os grupos que estão baixo um poder, eles se identificam com apenas um tipo de identidade, ou pelo menos uma identidade mais padronizada ou ampla, e os outros seriam grupos desviantes. Mas isso na Idade Média não é assim, entendeu? Na Idade Média você vai ter persas, você vai ter berberes ou amazir, você vai ter curdos, vários grupos que vão continuar mantendo características próprias, não são necessariamente arabizados, ainda que estejam dentro de um mundo árabe islâmico, às vezes nem islamizados, e eles pertencem àquela realidade política. Eles fazem parte do califado, eles fazem parte dos impérios. Então, a ascensão dos buídas e dos e o Canatos também, depois com os mongóis, mas os buídas, meu Deus, seria Impérios Emirados, agora eu estou na dúvida do nome. Mas o Seljúcidas, todos esses grupos, você vê, Seljúcidas são turcos, os buídas são persas. Depois você já tem Safávidas, que são persas também a partir do século XVI. Então, esses grupos nunca deixaram de existir e nunca foi imposto a eles que eles deixassem de ser a sua identidade para adotar uma identidade árabe, como se o fato deles terem a sua o próprio grupo só fizesse eles estranhos necessariamente ao poder central.
não tinha essa concepção que é algo recente. Então, é meio que literalmente quebrar anacronismo, né? É o nosso dever de historiadora. Tipo, a gente está com uma visão, às vezes, de nação ou de grupo, de identidade, que tem tudo a ver com o século XIX e XX, e na Idade Média é outra preocupação. Tem a ver, muitas vezes, a arabização e a islamização com ascensão social, e não com pertencimento social, necessariamente. Você é cristão, você é judeu, você está dentro do Império, do Califado Abbas, está dentro do Império Buída, você está dentro do Império Seljúcida, você só vai ter uma distinção no sentido de sou mais elevado ou menos elevado, mas você não deixa de fazer parte. Entende? Não sei se eu esclareci, ajudei. Ajudou, obrigada. Mas, se quiser, a gente reelabora isso. Mas, de modo geral, essas identidades, a identidade e diferença, elas não estão, nesse período medieval, em oposição. O início de uma oposição, de fato, o que tem oposição é quando há tensões que impedem a existência um do outro. Exemplo, início do Islã, politeístas e muçulmanos, porque um quer que o outro exista. Depois, época das cruzadas, cristãos e muçulmanos. Aí você tem uma tensão. A diferença, antes dessas tensões específicas, a diferença não cria uma exclusão. Não é porque você é cristão e está dentro do mundo árabe e islâmico medieval, faz de você um apátrida, por exemplo, ou faz de você um grupo excluído. Você pode não, talvez, ter acesso a camadas mais superiores, mas dependendo da sociedade, você até tem. Em Al-Ândalus, você tem exemplos de judeus que viram ministros, e são judeus. Então, é tudo assim, caso a caso. Você tem que olhar a época, entendeu? Vitor, pode falar. Professora, boa noite, pessoal. Só para dar meus 2 centavinhos sobre essa questão, eu gosto muito de olhar para esse aspecto das identidades, tenho trabalhado com isso na iniciação científica, assim como a Júlia, eu tenho trabalhado com essa questão também, e eu acho muito interessante a gente entender, sobretudo, o papel que a identidade, principalmente a etnicidade, mas outras formas de apresentação das identidades, tem, tanto no medievo, eu trabalho também um pouco com a antiguidade tardia, mas nesse ínterim ali, né? A partir do século VII, século VIII, esse período que compreende já o surgimento do Islã. E as identidades, elas são muito utilizadas, né? Eu gosto de perceber como elas são utilizadas como estratégias de distinção ou não, estratégias de aproximação. Então, tem um historiador que eu gosto muito, ele não é um arabista, é um medievalista mais geral, mas trabalha com os povos pós-romanos, né, com esses estados pós-romanos, e ele, que é o Walter Poole, trabalha com o conceito de etnogênese. E eu gosto muito de olhar como essas identidades étnicas são recriadas, reforjadas, se modificam. Depois que E aí, nessa discussão, eu estava pensando um pouco nisso, e no papel que, por exemplo, eu estou trabalhando com o norte da África, em como os povos norte-africanos, como os berberes, ou amazigos, né, enfim, independente da terminologia, eles passaram por esse processo de receber um olhar condescendente da historiografia árabe, enquanto um povo subjugado dentro do califado, mas a partir de dado momento, ali, quando há uma ruptura com o califado, então surge a dinastia fatímida, entre outras, no norte da África, há uma tentativa de reconstruir essa história e reconstruir o papel dessa identidade étnica local. Esses indivíduos que eram vistos como... Primeiro, uma tentativa de forjar uma identidade... Vou escrever, viu, Júlia, para você. É um austríaco, é bem interessante. Tem várias discussões. Se você quiser depois mandar seu e-mail, eu posso mandar o conteúdo para você. Tem vários textos. Alguns em alemão, né? Aí fica mais complicado, mas tem algumas coisas em inglês. Então, assim, essa capacidade de reforjar essas identidades. E a língua árabe é bem importante nesse processo, né? Então, tem uma definição, eu não me lembro se é o... Me ajuda, Célia, tem um geógrafo chamado Idrissi, Al-Idrissi, né? É isso mesmo. Se eu não me engano, ele faz uma distinção que ele vai descrevendo os povos árabes como um pássaro. E o Maghreb é o rabo, é a parte menos importante desse mundo árabe. Mas quando esses indivíduos assumem a sua autonomia, a sua independência,
eles reconstroem essa história e a identidade norte-africana islamizada, né? Então, seguem o Islã ainda, apesar de um Islã, parte deles ibaditas, né? O ibadismo e tal, mas reforjam essas identidades. Então, assim, só para discutir esse papel, que eu acho que é bem interessante, a gente podia até discutir mais essas questões depois, são muito boas. Marta, pode falar. Oi, você está me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Porque eu coloquei o fone. A Giovana tem uma questão. Eu vou olhar já, Ela Giovana. escreveu. Sim, eu vou olhar. A gente vai olhar. Quer responder a ela? Não, eu tô dentro do táxi agora. Tá, meu Deus. Não, pode deixar. Só comentando, Vitor, muito interessante isso que você comentou. O Idriss, ele é do século XI, eu acho. Eu acho ele é século XI ainda, ele é medieval. E deixa eu só mutar a Marta aqui. Ele é medieval. Então, você vê que é uma noção da época de elevação da identidade árabe nesse momento, e uma identidade árabe que tem a ver, nesse momento especificamente, com um pertencimento cultural, e não necessariamente, vamos dizer assim, cultural, mas não necessariamente étnico, porque o étnico está meio que mesclado aí, meio que quase que se perde. Eu acho até muito interessante, porque tem um período da África que os iemenitas vão meio que invadir, né? Tem um grupo, não lembro se não é Banu al-Qais, eu acho que não é iemenita, é um outro, um grupo de iemenitas que vai entrar, né, no norte da África. Eles são super mal vistos, eles seriam o quê? Iemenitas hoje em dia seriam iemenitas, mas são árabes do sul. E aí entra a questão também da Giovana. A Giovana perguntou: Célia, eu sempre tive uma questão. A expansão dos califados não impunha a língua árabe como língua oficial para as pessoas usarem no dia a dia, se não me engano. Mas em algum momento, os vários dialetos viraram a fala comum das pessoas. Houve um momento marcante para essa adesão? Então, o momento marcante tem dois momentos marcantes. Que o próprio Montada fala, que você vai ter uma imigração de árabes muito grande para as regiões conquistadas, sobretudo aquelas regiões férteis, né, ali a Síria, Damasco, norte da África também. Tem uma imigração porque nasce muita gente, eu acredito que é aquele do homem casar com 4 esposas, não sei, comida, várias coisas, eles crescem muito. Então, tem uma entrada grande de uma população árabe nessas regiões conquistadas. E segundo, a ideia de você se arabizar para você ascender socialmente. Então, você sendo... Até o Montada comenta isso. Se você é cristão e você... No caso, não seria... Aí, no caso, a arabização, seria mais islamização. Mas se você é cristão e não consegue pagar impostos, você vira escravo. Então, as pessoas aprenderem a falar árabe era uma forma de ascensão social, tinha um incentivo nisso. Você se tornar muçulmano também tinha um incentivo econômico, então não era imposto em nenhum momento você falar árabe, nem você ser muçulmano, mas isso abria portas para você. Por exemplo, tem um poeta, Ibn Quzman, que é de Al-Ândalus, que ele tem várias poesias, e tem um tipo de poesia que chama Sherharja, se eu não me engano. Quem é da letras? Tem alguém da letras aí para me dar uma mão? Eu acho que é Harja, e tem tem a Muachacha, a Harsha, e tem uma outra, mas eu acho que é a Harsha especificamente, que é literalmente um momento cômico na poesia, tá? A poesia árabe toda bonitinha, e de repente tem uma frase falada em romance, ou em moçárabe, na língua que não é árabe, que é falada pelas populações pobres. Então, era digno de escárnio, isso em Al-Ândalus. Você ri das pessoas que não falavam árabe. Então, eu lembro um professor declamando, ele ria sozinho, né? Porque eu ficava assim, ei. Mas assim, eu ficava tentando entender, mas eu tentando pensar como é que era engraçado. Tentando imaginar engraçado, né? Mas ele falava toda a declamação em árabe, toda bonita, tem a melodia do árabe, e de repente ele falava assim, parecia que a pessoa estava... A forma de falar do romance quebrava totalmente a cadência do árabe. E aquilo era o motivo do riso. Então você vê que é um exemplo pequeno, mas é um exemplo que demonstra de que como era considerado de baixo rango, né, tipo da baixa sociedade, do povão,
você falar uma língua que não é o árabe. Então, assim, a imposição era indireta. Você tem uma questão muito de você fazer as pessoas verem que aquela língua é uma língua que te coloca num patamar mais elevado. O próprio Montada no texto comenta de que, num primeiro momento, no século VIII, se não me engano, um bem falar do árabe, todo assim, bem elaborado, era super bem visto. E já para o final do século IX, quem fala assim era considerado pedante. Ou seja, assim, que arrogante essa pessoa. Então, são movimentos, né, da história. Acaba que realmente a pessoa tinha acesso a aprender o árabe, tinha toda uma preocupação em determinado momento da história em falar o árabe muito bem falado, e depois esse árabe vai ganhando as suas nuances, e essas nuances, com certeza, são apropriações de outros dialetos, de outras línguas, seja do Amazigh, que o Vitor falou, né, dessa ascensão eu só fui descobrir que não se pode, lá no Norte da África, você chamar berbere de berbere no Marrocos. Que até então, todos os trabalhos você encontra, não sei se vocês estão vendo, minha cachorra está roncando, perdão, mas assim, todos os trabalhos que tinha aqui no Brasil, que eu vi até na Espanha, era berbere, 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 e essa volta, assim, não, nós somos um povo importante, nós não somos inferiores aos árabes, isso é recente. Isso, na verdade, tem a ver com um movimento nacionalista, que vai depois de se fazer essa língua árabe, né, padronizada para todo mundo, você vai ter o movimento dos nacionalismos, primeiro o nacionalismo árabe, mas depois o nacionalismo regional. Se vocês forem para o Marrocos, você vai ter muita gente reivindicando a identidade de Amazigh, que antigamente era o rabo do pato, do pássaro. Então, e a língua Amazigh, e falando, não sou berbere, berbere vem de bárbaro, eu sou Amazigh. Pois é, eu até corrigi, o Vitor escreveu aqui que chamar berbere segue ortodoxo até hoje na historiografia. Pois é, eu corrigi um artigo de uma revista da Argentina que estava lá, berbere, berbere, e eu falei, não, eu vou tentar dar sou aquariana, né, eu vou tentar dar uma modificada, eu falei, bote uma nota de rodapé, comentando que o norte da África reivindica agora ser chamado de Amazigh, sabe, ainda que você não use Amazigh, porque muita gente não sabe que a Amazigh é a identidade árabe, o povo livre, né, então, falei, bota uma nota de rodapé, não sei se foi, porque ninguém me mandou de volta para saber se isso foi aceito ou não, mas interessante você ver se o povo quer ser chamado de Amazigh, porque a gente continua chamando eles de berberes, sabe? De repente, chama Amazigh, bota uma nota de rodapé, eles eram os berberes, sabe? Daí, comentar. Então, você tem, depois, esse nacionalismo, como comentado, do nacionalismo árabe, grande nação árabe, você começa a ver os nacionalismos regionais. Amazigh no Marrocos, lá no Líbano são os fenícios. Então, você vai ter vários libaneses falando que são fenícios. Coptas no Egito, nós somos coptas, não somos árabes. É quase uma rejeição do árabe. Em alguns aspectos, acredito que sim, no Líbano, com certeza. Mas em outros aspectos tem uma questão de competição. Competição? Uma coisa assim de qual é a identidade nossa, o que faz nós distintos. Então, assim, é um negócio para discutir, né? Tipo, como o Vitor falou, a gente está, no caso, a Júlia, a gente está na Idade Média, mas essa questão das identidades, essas construções, para a gente parar para pensar assim, como a gente massifica, falando mundo árabe, e, na verdade, é extremamente imbricada a coisa. Ela tem várias camadas. E a noção que a gente tem de identidade árabe, ela não é comportada em todos esses períodos. E, hoje em dia, essa identidade árabe que está calcada em falar árabe, ela não subentende também uma identidade nacional, ou uma identidade no sentido étnico. Os Amazigh falam árabe, mas eles são árabes. Se você chegar para um Amazigh e falar que ele é árabe, ele olha para você cara feia. Fenício, então, o fenício que são libaneses, quantas vezes eu falando, eu amo o mundo árabe lá no Líbano, e o pessoal olhando com uma cara feia para mim, e eu falei, uai, por que tu me olhando feio? Qual o problema? É porque é mal visto, eles falam árabe, então, tipo, os libaneses que criaram junto com os sírios lá, a modernização da língua árabe, mas alguns libaneses, você chegar e falar que eles são árabes é ofensivo. Então, é algo muito interessante, né, esse debate, mas
é o primeiro, esse texto, né, mas essas questões são só a ponta do iceberg, tem muitas mais questões para a gente discutir. Deixa eu ver se alguém fez algum outro comentário. Giovana, você entendeu o que eu comentei? O movimento marcante são dois. Um, que é a imigração de árabes mesmo para essa região, e o segundo é o processo de arabização que vai ter de distinção social. A princípio, um processo de arabização apenas cultural e como é que eu vou dizer, político, né, com os omíadas, e depois mesmo de identidade à base de uma identidade persa e árabe. Mas na sua essência, no seu exterior, ela é árabe. E no interior, lá nas camadinhas, é persa. Ok? Alguém mais, gente? Então é isso. Eu vou fazer só uns avisos enquanto a Marta tá fugindo da chuva, tadinha. Dois avisos. A Marta, eu e também os membros do IRSAM. Ai, Marta, tá no táxi. A gente vai fazer uma reunião agora em junho para definir as atividades do segundo semestre. Temos a ideia do Clube do Livro, que nem a Marta falou na reunião passada, aí vão ser só 2 livros que a gente deve fazer, uma reunião de 3 em 3 meses num sábado. É um livro inteiro para ler o livro, tá, gente? Para a gente debater. E a outra, que ainda está em elaboração, que a gente vai conversar com o pessoal do grupo também, é sobre estudar historiografia árabe, o que são os historiadores árabes, sejam historiadores medievais, historiador árabe marxista, a galera que pensa a história árabe, para a gente decolonizar a nossa visão de historiografia, né? A gente usa o amparo de tantos autores ocidentais, valiosíssimos, com certeza, mas quem está estudando o mundo árabe, quais são as referências orientais? Quais são as referências árabes? E se há também referências que a gente pode mobilizar, né? A gente vai ver que é um negócio bem complicado. Mas aí, nesse caso, a gente ainda vai ver como é que a gente vai montar isso, talvez se não sair esse ano, o ano que vem, mas porque aí já não seriam textos disponíveis em língua portuguesa, infelizmente já vai estar em outros idiomas. Mas é isso, gente. Eu agradeço a presença de vocês e nos vemos, ainda temos mais 2 reuniões daqui a 15 dias, ainda em junho, e a última em julho. Tá ok? Eu agradeço e eu vou fechar. Tchau, gente. Gente, boa noite. Boa noite. Até o próximo encontro. Dando aqui tchauzinho de aeromoça. Até todo mundo sair.